A gente vai agora para Brasília, capital federal, aqui no Brasil, com o João Pedro Melo. O João Pedro Melo que está acompanhando os trabalhos, né, da CPI dos ataques aos três poderes, né, do 8 de janeiro. E a gente vai agora com as informações, o destaque do João Pedro Melo. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro entra na reta final, mas com diversos depoimentos pendentes para que seja feito o relatório final da investigação. Entre os que ainda precisam ser ouvidos estão o general Braga Neto, que foi ministro do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa dele em 2022. Também está Osmar Crivellati, que era assessor de Mauro Cid na ajudância de ordens do ex-presidente, que pode negociar um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal ou com a Justiça. A expectativa era de que Crivellati falasse ao colegiado nesta terça-feira, mas após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele não compareceu ao depoimento. A decisão mais uma vez desagradou os parlamentares da CPMI. A relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama, reforçou que a oitiva é essencial para a investigação e que há a intenção de se aprovar um requerimento para a acareação entre Jair Bolsonaro e outros investigados da comissão. Na delação premiada, ele apontou para a parte das vacinas, para a parte das joias e para a parte do golpe, que é o ponto central de investigação desta CPMI. Então, eu acredito que se a gente conseguir aprovar esse requerimento de acareação, será um ganho muito importante, será um avanço muito importante para o fechamento dos trabalhos desta comissão. O fato é que Crivellati está sendo investigado no caso da suposta venda ilegal de presentes e joias recebidas pelo governo Bolsonaro, o que não tem relação direta com a CPMI. Investigações da Polícia Federal apontam que ele assinou a retirada do relógio Rolex cravejado de diamantes do acervo, onde o objeto estava guardado. Ao comentar o andamento da CPMI, o senador Marcos Rogério reafirmou que é preciso investigar a omissão da atual gestão do governo federal no dia 8 de janeiro. Por que a relatora não quer investigar, por exemplo, a omissão do Ministério da Justiça, que tinha a Força Nacional à disposição e que não empregou esse efetivo para garantir a segurança, a proteção dos prédios públicos? É lamentável que a relatora tente buscar depoimentos que colocam apenas Bolsonaro como alvo. Ao pedir o habeas corpus preventivo, a defesa de Crivellati argumentou que ele é investigado e citou medidas que foram aprovadas pelo colegiado, como as quebras de sigilos telemático, telefônico e bancário. Os advogados também afirmaram que não está explicado pela CPMI a ligação entre o fato de ele ter sido subordinado a Mauro Cid com a convocação para depor sobre os atos do dia 8 de janeiro. Tá aí o João Pedro Melo trazendo os destaques ao vivo de Brasília, Zaidan. O grande problema, né, Danilo, é que em várias ocasiões ficou essa situação nebulosa. O sujeito está lá como testemunha ou como investigado. E o que o Supremo decidia? Não, você vai, isso diversos ministros do Supremo, né? Aquele que recebia o caso, geralmente a decisão era, não, você tem de ir. Agora, qualquer pergunta cuja resposta vá te incriminar, estarás livre da obrigação de responder. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, se alguém recebe uma pergunta cuja resposta verdadeira vai incriminá-lo, ele pode permanecer em silêncio. É um direito constitucional. Porém, como testemunha, não. Como testemunha, a partir do momento que ele está lá, faz o juramento, inclusive esse juramento inclui o compromisso de dizer só a verdade, ele deve responder às perguntas. E se mentir, incorre em crime, porque é uma comissão parlamentar de inquérito. E aí, a CPMI levou muita gente que chegava lá com essa situação dupla e, portanto, dúbia. Ou seja, o sujeito está lá como investigado, mas também está como testemunha. Ele deve responder como testemunha, mas pode se calar como investigado. Então o Crivellati foi ao Supremo, seus advogados foram ao Supremo e disseram, ó, ele é investigado. E aí o André Mendonça decidiu dispensá-lo. E de novo há esse clima ruim entre a CPMI e o Supremo Tribunal Federal, já que o normal tem sido que os ministros do Supremo decidam o seguinte, não, você vai. Agora, qualquer pergunta cuja resposta vai
incriminar você, você fica livre de responder. Mas aquelas em que você aparece apenas como testemunha, você deve responder. O Crivellati, pelo menos por enquanto, fica livre, dificilmente vai comparecer, não é? Mas a CPMI ainda tem muito que esclarecer. Esse é um assunto que você poderia prorrogar facilmente qualquer inquérito a respeito no âmbito do parlamento e no âmbito do judiciário, Danilo.